Esta ocorrência, nem poderia ser diferente, gerou reação imediata por parte das autoridades diante da questão da circulação dos veículos elétricos. O hoteleiro e ex-vereador Everaldo Dalpozo, o italiano, foi um deles, autor do pedido de regulamentação desse trânsito já quando vereador. O italiano trouxe imagens do local do acidente. Não é isso, Gilvan Neto? Sim, esse debate está quente na cidade, as lideranças estão comentando sobre isso e nós teremos dentro daqui em instantes a fala de lideranças locais, só a produção nos indicar se o italiano já está ok, porque ele é o primeiro de uma série de entrevistados que nós vamos conferir a fala deles e o que eles têm a dizer sobre esse momento triste. Aliás, um final de semana que começou triste com a morte da Eduarda em Penha e que segue triste com o acidente trágico ontem à noite na Transbeto. Circunstâncias e situações diferentes, mas claro, sempre pesam para toda a comunidade esses tipos de informações e esse gênero de morte, especificamente no caso da Eduarda, de uma maneira assim tão abrupta, de uma jovem de 15 anos de idade. Então nós teremos aqui a participação dessas lideranças e a gente vai inclusive, Danilo, ver o espaço exato onde ocorreu o acidente da Eduarda, porque o velho, antigo e problemático quadro de má conservação de vias públicas. Isso a gente vê em todas as cidades da região, aqui em Penha não é exceção, mas claro, para um veículo autopropelido, para uma scooter, para uma moto elétrica que precisa forçosamente circular muito próximo ao meio-fio, se torna um grande risco. Então nós vamos acompanhar também essa circunstância e vamos ouvir as lideranças de Penha sobre isso. O primeiro entrevistado nosso é o Everaldo Dalpozo, italiano, ex-vereador e hoje é hoteleiro. Mora próximo de onde ocorreu o acidente, então nós vamos acompanhar agora. Oi, Gilvan. Ali, pelo que eu percebi, o que acontece? Ela viu a van e aí viu os buracos e se assustou e freou, entendeu? E ali é intransitável. Ali na época até eu falei com a Aquiles, já que ia ser feita a ciclovia lá da rua São Miguel até na rua Itajaí, entendeu? Aí eu falei para eles, esses 3 meio-fio que você vê deitado ali, foi eu que cavoquei e derrubei eles, porque eles tinham feito os meio-fio em pé, entendeu? Aí ia acabar com pneu de carro, com pessoas ia cair, entendeu? Então, só que tem que ser feito alguma coisa, Gilvan, tem que fazer uma matéria alertando os pais que querem dar de presente para seus filhos essas motos elétricas e orientando eles como pilotar esse negócio, sabe, colocar um capacete, colocar uma proteção, entendeu? Esse é o italiano, então, portanto, eu queria que o Pedro mantivesse no ar, se possível, Pedro, a imagem que o italiano colocou. Claro, coloca no ar pra gente, sem o som, pra gente observar ali, Danilo, a condição precária de um meio-fio que não pode ser chamado de meio-fio. A gente observa... Oi, Gilvan. Então, essa situação, e a gente observa que o italiano, que está sempre ali na região, o italiano muitas vezes, ele próprio vai com a equipe dele, organiza uma situação, outra, ele mostrando onde havia um meio-fio que era uma verdadeira barreira para os pneus de bicicletas, de pequenas motos e tudo mais. E aí o italiano mostrando para a gente a situação do meio-fio em que a menina transitou na sexta-feira à tarde. Então vocês observam, ó, o meio-fio que está na tela, que aparece para vocês, que parece um calçamento, mas na verdade você vê que é um bloco de meio-fio, é um artefato de cimento mais alongado. Ele já foi derrubado pelo italiano meses atrás, porque poderia alguém ali com o pneu eventualmente bater de noite, em uma situação de uma bicicleta ou de uma moto elétrica. E você vê que a erosão ela tomou conta de toda a ponta da rua, né, e numa situação em que poderia e acabou, infelizmente, Danilo, sendo fatal. Agora, tem um outro detalhe, o Gilvan e amigos do Radar, é preciso também estimular a melhor relação entre motoristas e condutores desse tipo de veículo elétrico.
né? Porque não há hoje o devido respeito do motorista. Já o respeito do motorista pelo ciclista já é algo que vem comprometendo há muito tempo. E isto é preciso melhorar. O condutor de outros veículos automotores maiores, automóveis, caminhonetes, vans, como foi esse caso aí, precisam tentar conviver de uma forma mais harmoniosa com os condutores desses veículos. Entende? É uma sucessão de fatores, né? Sim, é o conjunto. Essa disciplina, não é, Danilo, do trânsito, que nem sempre existe, não é? Uhum. É as condições de tráfego mesmo, as condições de espaço, que como a gente observa ali não havia espaço, não é? E também aí as condições em geral da legislação e da formação dos novos condutores diante dessa nova realidade que são os autopropelidos. Mas tem mais participações, né, Danilo? Sim, claro, tem o presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara de Vereadores, que é o Luciano de Jesus, é isso? O Luciano de Jesus, ele revela com exclusividade que uma filha sua também já se envolveu em acidente com autopropelido e que há legislação recente na cidade. Mas ele defende envolver a comunidade na conscientização sobre esse tipo de veículo. Vamos ouvir o Luciano? Vamos lá. Bom dia, Gilvan. Bom dia também aos ouvintes do Radar Mar Azul. Nessa sexta-feira, nós tivemos um trágico acidente envolvendo uma adolescente com uma scooter. E logo em março, nós colocamos em votação aqui um projeto de lei de minha autoria, junto com o vereador Diego e o vereador Lito, que naquele momento já era a nossa preocupação quanto a uma regulamentação quanto ao uso desse meio de transporte, devido ali já a gente ter acompanhado já o número alto grau de riscos de acidente naquele momento. E a minha própria filha já tinha se envolvido num acidente com uma scooter dessa, então ali já era um motivo da minha preocupação. Mas nós não estamos hoje aqui para apontar culpado se foi problema do Executivo, do Legislativo, da Polícia Militar ou da Secretaria de Trânsito. O projeto foi votado, foi aprovado e já está em vigor. Mas nós precisamos sim fazer palestra nas escolas para que a gente possa estar orientando os jovens e adolescentes quanto ao uso desse equipamento, que sim, é necessário ali uma utilização de capacete, porque um capacete sim, ele pode salvar vidas. E quero deixar aqui a Câmara de Vereadores aberta à discussão para uma audiência pública, que eu já estou em conversa com o secretário de Trânsito, o Marinho, para que a gente possa estar organizando aqui uma audiência pública, para que a gente possa também escutar as pessoas, para que a gente possa chegar num resultado que é a prevenção também desses acidentes dentro do nosso município. E para finalizar aí também quero deixar aberto aqui um convite a toda a comunidade que quando nós fizermos a audiência pública, que a população venha estar junto com a gente para trazer ideias, porque isso se faz necessário. Aí está então Luciano de Jesus, Partido Progressista, presidente da Câmara de Vereadores. O fato, e a gente agradece tanto ao Everaldo como ao Luciano por essa participação, tem mais participações ainda dentro do instante. O fato de um político hoje que tem a atribuição de ser o presidente da Câmara, Danilo, ter uma filha que passou pelo acidente, isso faz muita diferença, porque ele já sentiu esse tipo de problemática. Né? Porque ele passa a ser um defensor intransigente de melhor qualidade no trânsito para esse tipo de veículo, né? Bom, o secretário de Trânsito de Penha, o Mário Alves de Oliveira, já esteve aqui conosco numa entrevista ao vivo, o Marinho, ele também nos retornou ontem ainda, a gente agradece a todos que participaram. Ele observou o seguinte, que o setor de trânsito vem conscientizando mais motoristas, a lei recente foi alterada, conscientização também aberta à comunidade e aos moradores, mas ele admite que a cidade precisa de mais ações, inclusive mais agentes de trânsito. Vamos acompanhar também o Marinho. Bom dia, ouvintes da Mar Azul. Infelizmente, nessa sexta-feira, recebemos a triste notícia do falecimento de uma jovem que conduzia um autopropelido no nosso município de Penha. Durante o mês de maio, realizamos diversas ações dentro da campanha do Maio Amarelo, com foco total na educação e na segurança de trânsito, promovendo blitz educativas, onde foram abordados inúmeros condutores de ciclomotores e autopropelido,
orientando eles sobre a importância do equipamento e a sua proteção, como circular e aonde circular. No dia 21 de maio, Penha se uniu ao município de Brusque com iniciativa urgente de um pedido de revisão da resolução 996 do CONTRAN, diante dos aspectos graves que vêm registrados, inclusive com mortes de adolescentes. Foi gerado um ofício e enviado à Câmara Técnica, a CETEL, solicitando a abertura de uma consulta pública para que podemos garantir a participação ativa dos nossos municípios catarinenses nesse processo. Já no início de junho, falamos com o prefeito Luizinho para realizar uma audiência pública sobre o uso dos ciclomotores e dos autos propelidos. Na ocasião também a gente aproveitou com a possibilidade de fazer algumas alterações na Lei Municipal 3508 de 2025, a que regulamenta esses veículos, e a contratação de novos agentes de trânsito para reforçar a fiscalização e a conscientização. A segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos nós. Seguimos sempre atentos e atuando para preservar vidas. Obrigado. Muito bem, todas a gente ouviu essas autoridades e lideranças comunitárias, porque é um momento de comoção extrema, né, em Penha e no litoral norte catarinense. Todo mundo se sente meio responsável, responsável. Como eu falei, não é Danilo, o luto acaba sendo generalizado. O problema é complexo, porque não tem como você fazer uma intervenção agora e criar ciclovias pela cidade, a toque de caixa, não tem recurso para isso, não tem o país, o Brasil, não tem a tradição de planejamento e execução de obras a curto prazo e principalmente no que diz respeito, não é, Danilo, à questão preventiva, né, Danilo? Nós não sabemos planejar e não sabemos ser preventivos naquilo que a gente necessita, não é? É verdade. Ô, Juvan, você volta em seguida, né? Em seguida, a gente agradece às lideranças de Penha que participaram com a gente. Ok. Agora, 7 horas e 46 minutos, nossos comerciais, por favor, aqui no Radar Mar Azul. Voltaremos em seguida. Agora está afunilando aí muita informação, muita notícia para o radar e o tempo está acabando, né? Vamos aos comerciais.